Nós sabemos que a vida da mulher empreendedora e empresária tem muitos desafios. Aliás, né, gente, vamos e convenhamos, que vida que não tem desafio. Mas eu fui literalmente inspirada, direcionada a partilhar um pouco do processo que eu tenho vivido com Deus através de um devocional. Eu faço os meus devocionais, eu paro para estudar, eu leio a Bíblia, eu tenho algumas instruções e livros que eu leio, devocionais que eu faço e eu escrevo. Eu escrevo para transbordar aquilo que eu vou sentindo, que eu vou entendendo, que eu vou intuindo e que eu vou sendo direcionada por Deus. E logo no início do meu processo, dessa caminhada com Deus de uma maneira mais intencional, eu não entendi o que era da minha mente, o que era das minhas emoções, o que era realmente de Deus, então eu comecei a escrever. E nessa escrita, gente, eu falo que eu deixo decantar, então eu escrevo e decanto, escrevo e decanto. O que é decantar? Decantar, lembra da água suja? Lembra da aula de ciências que a gente tinha? Que você coloca a água com barro e deixa ela um tempo parado, o barro desce, a água limpa separa? Decantar é isso. É a gente literalmente aprofundar aquelas sementes que Deus vai colocando na nossa mente, no nosso coração. E Deus me colocou algumas sementes o ano passado. E essas sementes, elas vão começar a germinar. Porque antes delas germinarem e crescer para fora como uma árvore, as raízes precisam aprofundar. Esse ano de 2026 é o ano da profundidade. É o meu ano que eu intenciono aprofundar o meu relacionamento com Deus. Aprofundar na minha disciplina, na constância, no foco e no que Deus colocou no meu coração, no propósito que Ele colocou no meu servir. E eu estou aqui para servir vocês, eu estou aqui para compartilhar um pouco desse lugar de condução através de uma sabedoria que não é nossa, uma sabedoria que é dele. Então, que esse devocional, ele realmente chegue no seu coração para ele te dar repertório, para ele te dar coragem, para ele te dar segurança. Não num conhecimento que a Tati vai passar, mas numa sabedoria divina que só Deus faz com a gente. Quando eu falo, aquela assim, amém? Amém, então tá bom, vambora. Quando eu falo da vida desafiadora, gente, realmente toda vida tem desafios, tem problemas, tem situações que a gente precisa enfrentar. E como empreendedora, desde que eu entendo por gente e trabalhando há 20 anos com negócios, como consultora de negócios, eu falo que quanto mais problema a gente tem, mais solução a gente gera. Quanto mais solução a gente gera, mais prosperidade a gente gera na vida das pessoas. Então eu quero que você encare os desafios que você vai viver todo santo dia na sua vida de mulher, de empresária, de empreendedora, de mãe, de filha, de esposa e todos os papéis que você tem, uma maneira de você trazer novas soluções. E aí, eu escrevi 2 palavras aqui, mas Deus, orando um pouquinho antes de começar a gravar aqui, Deus me deu uma palavra e eu vou começar com ela que está lá em Romanos 8. Deus fala o seguinte: não somente os chamou, mas também os aceitou. Não também os aceitou, mas também repartiu a glória com eles. O contexto desse versículo é quando Deus, através da carta de Paulo aos Romanos, explica quem são os filhos de Deus. E eu te falo o seguinte, meu amor, você, como empreendedora e empresária, você foi chamada. Você foi chamada para servir com seus dons e talentos. Você não foi chamada como foi escolhida. Escolhida por quê? Porque para a gente empreender, nós precisamos de coragem. Essa coragem não vem da gente, não. Eu falo que quem empreende, ela tem uma coragem que é sobrenatural. É uma coragem que vem de Deus. Então, quando você pensa assim, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa capacitação, eu não tenho essa oratória, eu não tenho essa comunicação, eu não sei gravar um vídeo, eu não sei liderar, eu não sei gerir, eu não sei fazer o financeiro, Deus te escolheu por um motivo, combinado? Então ele te escolheu para ser filha de Deus. Isso daí é um papo para um outro assunto de identidade.
A partir do momento que você entende que você tem um propósito, um chamado, você fala, peraí, então Deus me escolheu, me capacitou, e nessa capacidade, Ele não só está me dando uma capacidade, como Ele me chama através do meu nome. E nessa estrutura, gente, a gente tem que olhar para o alto e falar assim, o que eu tenho me trouxe até aqui. O que eu preciso fazer para ir para um próximo nível, eu preciso investir. E na minha inteligência emocional, na minha inteligência mental, na minha inteligência espiritual, na minha inteligência física. E vamos e convenhamos, a gente não faz isso sozinha. Amor, a gente não faz isso na força do nosso braço. Porque se Deus te escolheu, te capacitou e Ele tá te levantando, Ele tem um propósito muito grande na sua vida. E aí eu vou pro segundo ponto dessa filosofada através desse devocional que eu quero que você traga para você. Se ele tem um propósito para sua vida, o seu papel é descobrir, reconhecer e trabalhar em cima desse propósito. O propósito não é uma frase bonita, o propósito não é uma copy pronta, ele não é a sua bio. O propósito é aquilo que você faz que tem sentido e significado, que serve à vida de outras pessoas através dos seus dons e talentos. Grava isso. Não é frase bonita, é o que você faz com a sua vida que você serve ao outro. E servindo ao outro, você é beneficiado. E se a gente leva isso para o mundo do empreendedorismo, que é o que eu quero trazer para vocês, você faz isso através do seu negócio, você faz isso através do seu servir. E através do seu servir, você ajuda outras pessoas. Então aqui, meu amor, você tem que proteger muito bem o seu propósito, porque você não pode duvidar do propósito de Deus para sua vida. Você não pode duvidar das promessas de Deus para sua vida. Você tem que duvidar de você. Você tem que duvidar dos seus pensamentos. Você tem que duvidar daquele monte de caraminhola que está na sua cabeça. Você tem que duvidar do julgamento que você tem sobre você e sobre outras pessoas, das críticas, das suas e dos outros, mas não da promessa de Deus. Por quê? Se Ele te deu uma promessa, Ele te deu um propósito, Ele te dá uma visão, Deus vai te dar capacidade, vai te dar sustentação, vai te dar provisão. Ele te dá sementes. Seu papel é trabalhar para que essas sementes germinem. Deus chama as pessoas. Aquelas que entendem e atendem o seu chamado serão elevados à liderança. E é esse o seu papel como empresária, como empreendedora, como mãe, como líder da sua vida, líder do seu negócio, desenvolver a sua liderança. Uma liderança não pautada na sua capacidade da força do braço ou na sua própria inteligência, mas numa inteligência que vem do alto, numa inteligência e numa sabedoria maior, porque maior é aquele que serve. Foi assim que Jesus nos ensinou e Ele foi o maior líder que já pisou nessa terra. E eu, como uma seguidora de Cristo, vou trazer não só para a minha vida, mas quero transbordar na sua vida, como que nós vamos fazer para desenvolver essa nossa liderança pautada na palavra de Deus, para que a gente possa fluir através dos nossos dons e talentos e prosperar, não só na nossa vida, mas na vida dos outros, porque nós estamos aqui para servir, crescer e prosperar. Beijo!